Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é a nossa primeira live, né? Meu nome é Vivian, sou criadora do grupo no Facebook Depressão Não é Frescura. Criei já tem alguns meses, não lembro ao certo. O que eu tenho para falar hoje aqui para vocês, que eu não sou uma profissional, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, minha formação é técnica de segurança do trabalho, mas o que eu venho passar para vocês, que é para vocês não desanimar, tá? Por quê? Porque antes eu ministrava palestras com o tema, e aí o que acontecia? Eu não vivenciava na pele. E hoje o que eu quero passar para vocês? Passar um pouco do que eu passo, eu senti, eu sinto, e eu já melhorei bastante. E por isso que hoje o tema do nosso evento é: ei, não desanima não, tá bom? Mas que eu quero deixar bem claro aqui, tudo que eu falar é o que eu sinto e o que eu vivi e o que eu vivo, tá? Eu não sou uma profissional da saúde mental, tá bom? Porque às vezes algumas pessoas vão interpretar algumas coisas, então eu tô doando a minha experiência e quero ajudar todo mundo, porque Deus sempre tem um propósito, né, na nossa vida. Tudo que a gente passa é pra gente fortalecer, e nessa caminhada que eu tô passando, porque o momento de depressão é um estado, não é que a gente vai ter pro resto da vida, mas mesmo nessa caminhada, eu até pensei, quando eu estiver pronta, eu vou fazer uma live. Mas e aí? Quando a gente tá pronta? Nunca, porque a gente nunca tá 100%, né? Falei, não, o momento de eu ajudar e servir vai ser agora, já que eu melhorei muito, graças a Deus, e eu quero passar todos esses aprendizados que eu tive para vocês, tá? E o meu intuito quando eu criei o grupo não é só ajudar quem tá com depressão, mas também para as pessoas entenderem que quem convive com pessoas que têm depressão, que não é frescura, viu, pessoal? Vocês têm que entender e reconhecer. E aí também com os meus relatos, meus depoimentos aí por escrito ou através de figurinhas que eu acho que compartilho com vocês no grupo. O que acontece? Muitas pessoas às vezes também tá em estado depressivo e não sabe. Então tudo isso eu faço para vocês reconhecerem, se tá ou não, mas tudo no intuito de ajudar. Mas hoje o meu motivo principal de estar aqui com vocês é para vocês não desanimarem, tá? E como que assim eu reconheci, tá? Foi difícil. Por quê? Porque o nosso corpo sente. Eu comecei a ter vários sintomas físicos, tá? Então eu tinha bastante dor de cabeça, eu tinha formigamento nos pés, nas mãos, dor na coluna. Eu tinha também uma dor do lado do umbigo, do lado direito, assim, que nada melhorava. Então eu fui em vários tipos de médico, fiz vários exames, fiz tomografia, fiz ressonância da cabeça e da coluna. E aí também, fora isso, eu tinha vários sintomas de que eu estivesse dando um infarto. Por várias vezes eu fui para o hospital achando que eu estivesse infartando. Eu tinha muita taquicardia, falta de ar, sudorese. Então eu chegava no hospital achando que eu ia infartar, que é um sintoma assim, parece que a gente vai explodir, vai infartar. E aí, de repente, eu me vi que eu fui em todos os médicos, eu não tinha diagnóstico nenhum. Então, quer dizer, eu não tinha nada no físico, né? E aí,
numa sexta-feira, que era o dia que eu mais gostava da semana, o que aconteceu? Final de expediente, eu na rodovia, e era o dia que eu mais gostava, que eu vinha para minha cidade, Ituverava, ver meus pais, meus irmãos, que eu amo muito, e os meus amigos. Só que nesse dia, o que aconteceu? Eu fechei os olhos na rodovia porque eu não queria mais viver. Eu não queria mais estar ali, ter que voltar naquela rotina, no trabalho, e naquele momento eu queria apagar, assumir. Na verdade, eu queria morrer, né, pessoal? Falando bem claro para vocês. E aí, o que eu fiz? Chegando em casa, lá em Ribeirão Preto, eu falei, não, agora é o fim, né? Mas Deus é tão bom, né? Até eu tô com a camiseta aqui, não é sorte, é Deus, que ele não deixou acontecer nenhum acidente comigo, ele me livrou naquele dia. E aí, com certeza, ele me pegou no colo naquele dia que eu tava voltando do trabalho, que eu queria morrer, que na direção eu dirigindo em plena rodovia, eu fechei os olhos, que eu não queria mais nada da vida. Cheguei em casa intacta, não bati, normal, tranquila. Mas aí eu tive a iniciativa do que? Opa, não, agora eu cheguei no limite. Aí eu procurei ajuda profissional. Do que? Psiquiatra. Porque eu já tinha passado por vários médicos, sentia muita coisa no corpo, não deu nada nos exames, graças a Deus também, né? Mas aí marquei já nesse dia, liguei na sexta, no sábado, 9 horas da manhã, eu já passei com uma psiquiatra, tá? E aí ela me atendeu, nesse mesmo dia eu comecei a tomar medicamentos, e aí eu expliquei para ela o que havia acontecido, que eu voltando do trabalho, final de semana era quando eu mais gostava, que eu ia para minha cidade, visitar minha família. Aí ela me receitou um remédio, tá, beleza. Tomei por um mês, tá? E depois no mês seguinte, com a minha psicóloga, ela conversando comigo, porque, pessoal, 50% é psiquiatra, 50% é tratamento com terapia com psicólogo, tá? Então, vou voltar aí num ponto importante, né, que eu tô contando aqui pra vocês. Primeiro, eu reconheci que eu precisava de ajuda profissional, tá? Então, esses passos que eu tô passando aqui pra vocês é que o quê? Todo mundo tem problema, mas quem vai tirar nós de qualquer problema vão ser nós mesmos. Eu liguei para marcar a consulta, eu reconheci que precisava de ajuda profissional, entendeu? Então é isso que eu quero passar para vocês. Se vocês notarem, foi lá, tá aí no grupo, leu, tá no Instagram, porque eu criei o grupo e o Instagram, então tem gente que tá no grupo, tem gente que tá no Instagram. Identificou? O que vocês têm que fazer? Opa, eu vou procurar ajuda profissional, que é com psiquiatra e psicólogo. 50% de cada um é no tratamento. Só, pessoal, o que acontece? As pessoas têm o quê? Preconceito. Por quê? Porque costuma-se dizer aí na linguagem popular que quem vai no psicólogo ou no psiquiatra é doido. Não é assim que a gente ouve? Mas nós devemos cuidar da nossa saúde mental, assim como nós cuidamos de qualquer outra parte do nosso corpo. Entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Tirar o preconceito de lado, não ter vergonha, tem que se assumir realmente. Não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda profissional. Por quê, pessoal? Porque só vai sair e só vai caminhar porque é uma caminhada longa. Não é fácil. Eu tô aqui falando com vocês, mas só quem sabe que quando eu tô bem, quando eu tô mal, é minha mãe, meu irmão que tá aqui comigo, minha irmã, que às vezes eu tô na casa dela em Ribeirão,
a minha irmãzinha também que tá sempre aqui comigo, os meus amigos mais próximos, porque a nossa vida é uma montanha russa. Até eu mesma achava que ia ser muito rápido que eu ia sair dessa, mas não é assim. Aí eu reconheci, fui na primeira psiquiatra, procurei. Então, o que vocês têm que fazer? Reconhecer que precisam de ajuda profissional. E segundo, não deu certo, não tá gostando, podem mudar, tá? Porque tudo na vida a gente tem que ter o quê? Empatia, gostar do outro, ter o quê? A confiança também. E aí, no mês seguinte, quando eu fui na minha psicóloga, ela viu a maneira que eu fui atendida, assim, porque eu fui num sábado, tava chovendo, né? Ribeirão Preto é tudo muito longe, chove, o trânsito para. E aí eu atrasei um pouquinho e aí ela viu, tal, a forma de tratamento. E aí também ela, vamos mudar de psiquiatra com remédio, blá, blá, blá. Mudei, tá? E depois que eu mudei com essa outra psiquiatra, o que aconteceu? Conversando com ela, ela descobriu que em 2016 eu tive um transtorno. Eu tive um trauma. Lembrei a palavra. Eu tive um trauma. E aí, de lá pra cá, veio desencadeando a depressão, tá? Só que a minha depressão foi desencadeada que a minha psicóloga fez o meu laudo, né, para explicar tudo, mas assim, para ficar muito mais claro também para psiquiatra, que eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, tá? Muitas pessoas tá ouvindo falar bastante dessa síndrome. Por quê? Porque tá em evidência, algumas pessoas estão tendo. O que ela é? Nada mais é do que sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, demanda de trabalho, excesso de responsabilidades. A minha profissão por si só, a minha profissão realmente é a profissão que cuida das pessoas. A minha meta era diária, de não deixar nenhum acidente acontecer, nem acidente, muito menos morte, tá? Então, assim, a rotina da profissão por si só era muito árdua, mas aí essa psiquiatra, que foi a minha segunda, que descobriu, conversando comigo, que em 2016 eu tive um trauma. E esse trauma veio desencadeando. Mas junto, por isso que eu falei, 50% é psiquiatra, que psiquiatra trata as doenças com remédio, e 50% é terapia. Então, junto elas concluíram síndrome de burnout, depressão, crise de ansiedade e crise de pânico, tá? Então, pessoal, é importante reconhecer, é importante ter os dois profissionais assessorando no tratamento, tá? Porque cada um é de uma área, cada um vai atuar e um auxilia o outro, tá? Outra coisa, as pessoas geralmente têm preconceito. Muitas pessoas me falavam, Vivian, não vai tomar remédio, esses remédios vão te viciar, sai dessa. E também tem pessoas que falam que depressão não é coisa de Deus, tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, que são figuras totalmente de Deus que também caíram em depressão. Então, pessoal, depressão e religião não tem nada a ver. O nosso corpo, ele tem limites. Nós não somos máquina e tudo afeta o nosso psicológico, tá? E em relação aos medicamentos, assim como os profissionais, eles, de acordo com o tratamento, eles vão sendo o quê? Trocados também. O que é importante vocês passarem aí para o psiquiatra? O que acontece?
tem que relatar realmente o que vocês sentem. Quais são as reações, quais são as melhoras, quais são os efeitos colaterais, tá? Por quê? Porque através do testemunho de vocês para com eles, isso daí vai influenciar o quê? Na melhora do tratamento ou não. Por quê? Porque a partir do momento que aquele medicamento que ele passou para vocês não der certo, o que vocês fazem? Fala pro psiquiatra e ele vai trocar, tá? De lá pra cá, ó, a primeira psiquiatra me passou um medicamento, a segunda me passou, assim, 2, fora os outros, né? E aí vai aumentando a dosagem de acordo com a necessidade de cada pessoa. E de acordo com a necessidade e com a evolução do tratamento, a tendência é o quê? Diminuir, tá? Então, quando alguém falar para vocês, não toma medicamento que você vai ficar viciada, você nunca vai parar mais de tomar. Não, pessoal, não dê bola. Deem atenção para que o profissional da sua confiança te falar, tá? E é por isso que é importante ter um profissional de confiança. Não gostou? Troca. Remédio não tá dando certo? Fala pro seu psiquiatra, tá? Terapia, a mesma coisa, psicóloga. Confiança. Nós somos o quê? Seres que tem que ter relacionamentos de confiança. Então, com o médico, com o psiquiatra, com psicóloga, tem que ser a mesma coisa, ok? Então, tá bom, nós falamos o quê? De reconhecer que precisa de ajuda, de procurar profissional da área, que é muito importante. Nos tratamentos, de acordo com o que estiver fluindo, não estiver fluindo da maneira que vocês acharem que fosse, pode trocar, tá? Mas o primordial aqui é 50% psiquiatra, 50% terapia. Outra dica importante aí também para vocês, o que acontece? A terapia é de acordo com a necessidade do indivíduo. Mas tem pessoas que vai lá uma vez por mês, tem gente que vai uma vez por semana e tem pessoas que vai a cada 15 dias. Quem vai falar a necessidade e a periodicidade para vocês vai ser quem? O psicólogo, tá? Se vocês acharem que uma vez por semana não é o suficiente, conversa com o profissional e fala, eu ficaria melhor se eu viesse mais de uma vez por semana, tá? Porque, gente, nós temos que pôr pra fora, tá? O nosso corpo é como se fosse uma panela de pressão. O que acontece? Nós vamos guardando situações, emoções, e se a gente não fala e se nós não jogamos pra fora, vai vindo, fica entalado e uma hora o quê? A gente explode. Então a terapia é importante por isso. E por que tem que ter confiança com o profissional da área de terapia, psicólogo? Porque ali vocês vão tratar de todos os assuntos. Tá? Ali vocês vão esvaziar, ali vai ser a lixeira de vocês. Pra quê? Pra vocês sair de lá com fôlego e limpo, sem o quê? Sem aquela angústia, sem aquela pressão, com aquela vontade de caminhar novamente, com ânimo, pra não desanimar, tá? Não desanimar mesmo. E as terapias têm ajudado bastante, muito mesmo, assim. Teve uma época, por conta do meu convênio, porque assim, determinados convênios têm limites de terapia. E aí, o que aconteceu? Eu tive, pelo convênio, usado todas as terapias,
necessárias que o convênio me liberava. E aí cortou, aí eu tentei aí com recursos, laudo, provando que eu precisava de mais. Enfim, não liberaram para mim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei só nos medicamentos, e eu piorei demais mesmo. Aí tem gente que fala assim, mas o que você sente? Tudo. Tudo. Para vocês terem ideia, eu já fiquei até no oxigênio, tá? Para vocês entenderem a gravidade, porque o corpo chega num limite de exaustão tão grande que do nada, nesse dia mesmo, eu achava que estava bem, né? Mas o meu psicológico sabia que eu não estava bem. E aí eu comecei a ter um mal-estar, desmaiei. Aí nesse dia eu fiquei no hospital aqui mesmo na minha cidade, das 10h30 da noite até 4h30 da manhã. E aí tava meu irmão e 2 amigas. E depois que eu melhorei, eu só soube que de fato tinha acontecido, eles me contando, tá? Mas aí, desculpa, quando eu acordei eu senti e eu tirei, que aí eu já tava respirando normal, o oxigênio. E são pouquíssimas pessoas que sabem, né? Nem todo mundo merece ouvir, às vezes, o que a gente passa, mas infelizmente é a realidade. E a última vez que eu fui pro hospital dessas crises mais intensas, né? Foi em agosto desse ano. E com a ajuda da terapia e dos medicamentos, eu melhorei na questão assim. Antes eu ia com mais frequência pro hospital. Desculpa. Com esse sintoma que eu ia explodir, que eu ia morrer, que eu ia infartar, que eu tava morrendo. E só Deus sabe como a gente fica, porque depressão não é frescura. E aí vem taquicardia, falta de ar, vem choro, vem sudorese, vem tremedeira, uma angústia. Eu também, toda vez que eu tô assim nessas crises, eu vomito. E é triste, é tenso. E aí vocês que estão aqui me ouvindo, que é o intuito dessa live hoje, vocês têm que procurar ajuda profissional para quê? Para melhorar. Só que a ideia é o quê? Não desistir dessa caminhada, porque a caminhada ela é longa, ela é árdua, ela é dura, tá? E aí, o que acontece também? O que nós precisamos fazer além de procurar ajuda profissional, tá? Primeiro, redes sociais. O que acontece, tá? A vida na rede social é um conto de fadas, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo muito recente, que era a vida do casal Andressa Suíta e Gustavo Lima, que todo mundo achava que era o casal, tá? Mas a vida não é assim, a vida não é um conto de fadas. A vida é uma luta diária, matar um leão por dia. E aí, tem muitas pessoas que às vezes se frustram vendo as redes sociais, tá bom? Mas, o que acontece? Cada pessoa reage de uma maneira, cada caso é um caso. Mas o que eu, Vivian, percebi das redes sociais em relação às redes sociais? Eu usava minhas redes sociais para divulgar bastante o meu trabalho. Quem acompanha aí lembra, né? Principalmente as minhas palestras que era muito motivacional, prevenção aí do álcool, das drogas e por aí vai. Sempre eu divulgava no intuito de ajudar as pessoas também. Mas, assim, que eu fiz a partir daí? Deletei e quis o quê?
e quis buscar estudar mais, não gastar meu tempo vendo a vida das pessoas, que não é um mar de rosas. E também, o que aconteceu também? Que eu me decepcionei bastante. Que quando nós estamos numa condição de se afastar de tudo que a sociedade impõe, por exemplo, festa, aquela famosa companhia de bar, né? Amizade de boteco. As pessoas não estão nem aí com a gente, a maioria, entendeu? E às vezes nas redes sociais, o que acontece? As pessoas ficam olhando lá e ficam criticando, falando mal da vida do outro. Então, assim, pra mim, que desativei, não sinto falta de jeito nenhum. E aí eu foquei mais em estudar, pesquisar. Não foi à toa assim que eu criei esse grupo, porque não me levou a nada, nada, nada. Meditar mais, ler a Bíblia mais. Então, tudo isso aí me ajudou em relação às redes sociais. Então, assim, eu tirei meu alvo, assim, do vazio também. Então, assim, eu falei, não tá sendo útil pra nada. Então, eu me aprofundei na depressão, na síndrome de burnout, na crise de ansiedade, do pânico, pra me ajudar. E também, quando eu fiquei nessa situação que não foi fácil, eu admiti que logo eu teria que parar a minha vida, que hoje eu sei que não é do dia para a noite. Eu, sinceramente, eu vejo que as redes sociais estão aí pra gente fazer o que? O diferencial. Vamos usar de uma maneira o quê? De uma maneira construtiva, tá? Então, por isso que assim, eu mudei meu alvo. Então, às vezes, tem pessoas que vai também querer falar, não, legal. Então, assim, uma dica para vocês, redes sociais, é melhor manter a saúde mental em dia do que se perder nas redes sociais, porque tem muitas, né, pessoal? É Facebook, é Instagram, é Twitter e por aí vai. É WhatsApp. Então, vamos agregar tempo com valor, tá? Outro item aí, só para finalizar em relação às redes sociais. Para manter a saúde mental de vocês, se for preciso, delete tudo, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu fiz isso e aí o que? Eu procurei ajuda nas pesquisas. Então, quer dizer, eu aproveitei o meu tempo. Então, se for preciso em relação às redes sociais, deletem tudo, tá? Vamos criar aí tempo de valor, vamos agregar conhecimento para vocês. E quando a gente adquire o conhecimento, é muito importante a gente sermos multiplicadores, tá? É igual assim, eu tô trazendo para vocês o que fez eu melhorar. Então, não tô 100%, continuo em tratamento. Nessas últimas semanas aí foi tenso, mas tô caminhando. Então, tô trazendo aqui para vocês. Então, enfim, rede social para manter a saúde mental de vocês intacta, boa, se for necessário, delete tudo, ok? Agora vamos falar de vida social. O que acontece? Vida social. Nós temos que separar o joio do trigo. Isso aconteceu na minha vida somente quando Deus, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Se tem alguém aqui na live que não crê em Deus, uma hora vai crer, né? Porque se não é no amor, é na dor. E aí, quando Deus parou toda aquela minha rotina, e eu falo o seguinte, Deus me parou de toda a minha rotina para me aproximar mais dele. Mas o que eu quero falar para vocês é em relação da vida social, tá?
Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz questão das pessoas e digo mais, eu sempre fiz questão de quando eu fosse convidada para alguma coisa, aniversário, qualquer coisa, eu sempre dei muito valor, né? Por isso, por quê? Que eu sempre falo e quem me conhece sabe. O maior presente que nós podemos dar para uma pessoa é a presença, tá? Mas aí, em relação à vida social, o que aconteceu? Eu vi que não adiantava estar em todos os lugares que não nos acrescenta, tá? Por quê? Porque quando nós estamos nessas condições de tratamento, quem será que vai na nossa casa nos visitar? Quem será que manda uma mensagem e pergunta: Oi, tudo bem? Como que você tá hoje? Tomou remédio? Você se alimentou? Ou faz uma ligação, ou vai até na sua casa fazer uma oração em dias que você tá lá quase morrendo, surtando para não ter que ir no hospital. Então, pessoal, mais uma dica aí. Às vezes vocês estão indo para lugares errados, tá? Por quê? Porque quando vocês começam a desabafar, as pessoas, além de não dar atenção, eu não falo nem atenção, porque quando nós desabafamos com alguém, as pessoas têm que ter no mínimo o quê? Respeito, tá? Porque o ato da gente falar com alguém é confiar. Porque quando a gente confia, a gente não quer que a pessoa dê uma opinião para dar gargalhada, achar que depressão é frescura, ou criticar algumas situações ou ações que vocês fazem, tá? Porque é o seguinte, as pessoas acham que todo mundo que tem depressão vive com uma arma apontada para a cabeça ou uma corda próxima do pescoço e com um banquinho do lado ou um monte de chumbinho na mão, porque todo mundo acha que quem tem depressão vive assim e a qualquer momento vai ali finalizar. Mas não, gente, quem tem depressão tem oscilações, tá? Tem dias tristes, tem dias maravilhosos, tem dias felizes, tem dias que não consegue sair da cama. E aí tem dia que não sai da cama, dias inclusive, e aí no outro dia que a pessoa consegue sair da cama que tá bem, eu, por exemplo, eu quero viver. Só a gente que passa, a gente sabe que quando a gente sai da cama, é uma vitória. Só nós sabemos que as pequenas coisas é uma vitória para nós. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, se arrumar é um sacrifício, tá? Então, saiam de perto dessas pessoas que não agregam nada na vida de vocês, tá? Que não entendem, que só critica vocês porque nunca passou por esse problema. E acha que se um dia você tá bem, se um dia você tá sorrindo, é motivo para apontar o dedo na sua cara e falar: "Ué, mas ontem você não tava mal?" Mas a pessoa que te ama vai amar e adorar você ter saído da cama. Então, vida social não agrega nada, menos é mais. Escolham as pessoas que devem permanecer do lado de vocês, tá? Mas ainda eu vou falar sobre as pessoas bem no finalzinho. Vida social, nem tudo convém vocês, nem tudo. Às vezes vocês vão receber algum convite para ir, sair, divertir e não vai acontecer isso. Assim, quem tem depressão vive uma guerra interna
que quando alguém do lado de fora não sabe o que é depressão, às vezes vem com um clichêzinho pronto, larga esse remédio, vai procurar uma coisa para fazer, depressão é frescura, depressão é preguiça, corram desse tipo de pessoas. Essas pessoas não vão ajudar nada na vida de vocês. E vocês vão ficar piores, tá? Então, a partir daí, nem tudo convém vocês, tá? O que acontece para agregar, continuar aí, não só na vida social? O amor e o apoio. Então, vocês vão reconhecer, separar o joio do trigo, tá? Quem te ajuda e quem não te ajuda. Quem te quer bem, quem não te quer bem, tá? Porque muitas vezes tem gente que fala assim, você vai reconhecer um amigo na hora da doença. Tá? E é nessa hora mesmo. Uma pessoa que tá ali disposta a te ajudar, a estar do seu lado sem você oferecer nada, sem você proporcionar nada, tá? Esses são os verdadeiros amigos que a gente tem, ok? Eu sei que tem gente aqui me assistindo que é lá de Ribeirão e que não tem oportunidade de vir me visitar, mas sempre me manda mensagem, que faz parte do meu grupo de amigos, que mandam mensagem, que há muito tempo não me vê, né? Porque hoje eu tô ao vivo, que fazem parte desse apoio, que fazem parte do progresso, que onde eu estou caminhando para chegar até a cura, tá? Então, o que vocês precisam fazer, ok? Vocês precisam se apoiar em pessoas que vocês amam. Vocês precisam apoiar em pessoas que agregam na vida de vocês, tá? E às vezes, pessoal, na correria do nosso dia a dia, porque às vezes a gente não tem tempo, trabalha, estuda, viaja, e aí a vida vira o quê? Uma rotina. E aí a gente não tem o tempo de apreciar essas pessoas, não dar valor, não ter o cuidado. Mas aí, nessa hora que vocês vão reconhecer quem é de verdade e quem é de mentira. E por isso que eu falo e peço para vocês se apoiarem nessas pessoas. E o que vai ajudar bastante é vocês saírem do lugar que vocês adoeceram ou das pessoas, porque às vezes, né, tem pessoas que entram na depressão por conta de pessoas, por conta de algum local. Tudo que fez mal para vocês, vocês têm que virar a página, tá? E também ter aquele momento de aceitação. Não, eu vou dar um passo para trás. Para quê? Para voltar a caminhar e vou progredir para continuar essa caminhada tão árdua que é a nossa caminhada e que se chama vida, tá? Então, a gente tem que reconhecer. E onde a gente vai procurar esse apoio e esse amor e esse conforto, tá? Nós não vamos conseguir nada sozinhos. Nada. Isso eu falo para vocês. Nós não somos ninguém. Se a gente achar que nós somos se alguém aí que estiver me assistindo achar que é autossuficiente, não é. Nós só conseguimos nos reerguer através de apoio familiar e apoio de pessoas amigas que amam verdadeiramente nós, tá? Porque tem que ter muito amor para suportar a gente que tem essa fase aí, que tá passando por esse momento e que realmente sabe que não é frescura, tá? Então aí, o que aconteceu? Onde eu me apoiei? Eu apoiei na minha família e apoiei em amizades e tive a oportunidade de estar perto de pessoas que antes eu nem tinha tempo de
de observar de tão valorosa que era aquela pessoa, entendeu? E aí vem os presentes de Deus. Os presentes de Deus. Mas aí tem gente que fala assim, mas tá aqui assistindo a live, às vezes vai pensar assim, mas eu não tenho ninguém da minha família, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Mas procurem o apoio de pessoas que vocês amam. Eu tenho a felicidade, até ontem eu comentei com um amigo meu, e ele também tem o mesmo pensamento que o meu. Eu falei, eu falei pra ele, eu sou uma pessoa tão grata pela vida, porque mesmo no momento atual que eu estou passando, eu só tenho a agradecer. Porque Deus tem me dado tantos presentes maravilhosos que só Ele mesmo. Por isso que eu falo que é presente de Deus. E assim, o mais importante de tudo isso, que até onde eu tô falando para vocês, se apoiarem em pessoas que vocês amam. Porque o amor ajuda a cura. Aí eu e ele, nós temos um pensamento comum. Que assim, na idade que nós estamos, que nós temos o que? A oportunidade de estar dentro da casa da mãe e ser cuidado pela mãe. Então, assim, tem pessoas que estão vivendo esse momento e que só tá reclamando. Gente, vamos agradecer e vamos reconhecer. E não vamos desanimar, porque a gente, quer dizer, nós perdemos algumas coisas, mas olha aí o outro lado, o que nós ganhamos, entendeu? Eu, por exemplo, em Ribeirão, tinha 1 hora de trabalho, comia de marmita. Hoje não, hoje eu tenho comida quentinha, na hora, como que eu quero, minha mãe faz. E aí a gente tem que o quê? Se apoiar em pessoas que nos amam e nos aceitam, porque não é fácil conviver com a gente, não. Nem a gente se dá conta. Quantas vezes eu olhei no espelho e eu não me reconheci? Até ontem, esses dias também. Não é fácil, não. A gente se perde no nosso olhar, a gente se perde na vida. A gente para, assim, de reconhecer quem nós éramos. Entendeu? Então, assim, se apoiem nas pessoas que amam vocês. Sejam gratos pelas oportunidades que Deus está dando para vocês, tá? Porque Deus nos afasta de certas pessoas para nos aproximar dele. E aí, ao invés de reclamar, vamos agradecer, pessoal. Entendeu? Então, é muito importante para a evolução de quem tá passando por essas fases difíceis, né? Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout e várias outras síndromes lá que existem. Então, assim, esse processo de recuperação, o apoio da família e dos amigos de verdade que moram do lado esquerdo do peito, né? É o que vai ajudar a gente a sair da cama. Tá? E aí, como eu criei o grupo, né, pra quem não tem depressão entender que quem vive do lado de vocês e tem depressão, que não é frescura, pra vocês, pessoal, às vezes, ter, assim, a iniciativa de, por exemplo, lembrar muitas coisas. Essa semana, o que aconteceu? Porque a cabeça da gente fica tão ruim, mas tão ruim, a gente não fica em si. Nossa, é uma coisa muito estranha. Coisa simples a gente esquece, tá?
A minha mãe falou assim pra mim: Nossa, Vivian, você tem tanta roupa, você precisa de usar, você tem tanta roupa, você só fica usando as mesmas roupas. Aí no outro dia, isso foi semana passada. Aí durante essa semana passada, eu já comecei a o quê? A procurar roupa diferente, porque realmente eu tava ali na mesmice. Outro dia, meu irmão também tava vendo que eu tava muito ruim, tendo umas crises. Ele não sai, nem se for pra ficar ali fora com as vizinhas pra melhorar tal. Tomei banho, fiquei ali fora das 2h30 até umas 6 e pouco da tarde. E por aí vai. Então, assim, às vezes a gente esquece, pessoal, até de tomar água, né? Eu tenho amiga aqui que tá assistindo a live que quantas vezes me levou um copo d'água porque do meu lado sabia e tava percebendo que, nossa, Vivi, você nem lembra de tomar água. Não, a cabeça da gente é muito ruim. Nossa cabeça fica assim, ó, não sei o que acontece, igual eu falei pra vocês. São tantos sintomas que até é difícil de falar e de explicar. Porque assim, às vezes a gente tem uma uma tontura na cabeça, uma coisa ruim, mas não dá nem para explicar. Então, para vocês aí que convivem com pessoas que estão sofrendo de depressão, crise de ansiedade, eu falo para vocês também não desanimar, tá? Porque, pessoal, é muito triste. Aí, oi Marco, aí minha prima, esquece muito de tomar água. É fato, a gente fica com uma cabeça assim no mundo da lua, só que também só pensando coisa assim. A ansiedade é tanto que a nossa cabeça às vezes trabalha, pensa, repensa o que aconteceu, o que vai acontecer, o que tá por vir, que é as insônias, né? E cada um tem os sintomas. E aí é muito importante para vocês não desanimarem. O que eu sempre falo ali? Setembro, no grupo. Setembro foi o mês amarelo. E para quem me conhece sabe que também eu tô de amarelo hoje, porque é a minha cor preferida. Tudo meu é amarelo e dourado. Mas aí em setembro, publiquei lá, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. E o que acontece? Que eu tô falando agora justamente para vocês que convivem com pessoas depressivas. Por que vocês não devem desanimar também? E o que eu publiquei no mês de setembro para continuar? Toda pessoa que tiver alguma mudança que convive com vocês, para vocês observarem. Por quê? O isolamento é um sinal. Aquela pessoa que sempre aparecia na sua casa, que não vai mais, que sempre ia ir nas reuniõezinhas, não tá indo mais. Então as pessoas ficam julgando muito. É porque eu convidei fulano não foi, não apareceu. Só que ninguém vai lá perguntar por que essa pessoa sumiu. Então o que eu coloquei lá? Em outubro, pós-setembro amarelo. Pessoal, vamos observar as pessoas que convivem próximas de vocês, porque qualquer mudança é uma evidência que a pessoa não está bem. Entendeu? Porque muitas pessoas, pessoal, eu acho assim, são pessoas hipócritas, que não vai visitar um amigo, um parente querido. Aí depois, quando vem lá a notícia que a pessoa se matou, aí faz textão, escreve carta. Então, por isso que eu peço para vocês não desanimarem das pessoas que vocês convivem, que tá com depressão. Sabe por quê? O que passa na nossa cabeça? Uma hora a gente planeja o nosso futuro. Outra hora a gente planeja o nosso suicídio.
É assim. É triste assim, mas é a triste realidade, tá? Então, assim, a dor de quem vive com depressão é uma dor tão difícil que ela é indescritível, tá? Mesmo que eu tenha uma habilidade para escrever, eu não consigo nem escrever, nem descrever, nem falar. E aí essas pessoas que se suicidam, elas não querem morrer de fato, elas querem arrancar essa dor que elas sentem no peito. E que por vezes não adianta falar, mas ontem o fulano tava bem, porque é assim, gente. A nossa vida é uma montanha russa. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal. Um dia tá bem, outro tá mal. Um dia tá bem, outro tá mal. Um dia tá bem, outro tá mal. Tá mal. Só que é uma briga constante. Planejar o futuro e planejar o suicídio. Infelizmente. Deixa eu ver aqui o que o Marcos escreveu. Vivi boas palavras para quem está de fora e nos ver como somos. Estou no auge de uma crise. O Marco Fattori é um dos meus grandes amigos, um dos meus braços direitos, tá? Que a gente se apoia, que antes mesmo de eu reconhecer que eu estava com essa síndrome de burnout, ele mesmo já diagnosticou. Só que eu tinha preconceito, ele vivia o seu problema, excesso de trabalho, vai no psiquiatra. E eu fui postergando, fui em vários médicos e não procurei ajuda profissional. Só que ele também está, do jeito que eu posso, eu ajudo ele me ajuda e assim a gente vai, né? E a Patrícia, minha amiga também. Que bom, né? Olha o tanto de amiga que eu tenho. Que Deus possa te usar cada dia mais para ajudar quem precisa. Hoje mesmo eu falei com ela, falei, amiga, eu fazia tempo que eu queria falar, né? Quem me conhece sabe que o meu propósito de vida, o meu legado sempre foi ajudar as pessoas. A nossa família aí do lado da minha mãe tem o dom da comunicação. E eu tô usando esse dom e vou continuar servindo, né? E hoje meu pontapé inicial foi hoje, depois de uns longos, difíceis e árduos dias lutando contra a depressão. E aí eu pedi pro Espírito Santo me capacitar e eu tô aqui. Até fiz umas pautas do que eu precisava falar para as pessoas não desanimarem. E para quem tá convivendo com pessoas que vive, né, com esse dilema, um dia tá bom, outro dia tá ruim, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Gente, não julga quem tá com depressão, que tá sorrindo, que tá feliz, que quer sair, que quer divertir. Não julga não. Às vezes aquilo ali é só um disfarce. Às vezes a angústia é tão grande por dentro que vocês não têm noção. Então não julga não. Se vocês não puderem fazer nada, dá um abraço. Se não saber o que falar, dá um abraço. Mas a última coisa que vocês devem fazer é falar que depressão é frescura e julgar, tá? E assim, por mais que é difícil pra mim tá aqui falando, dando a minha cara a tapa, né? Porque é difícil reconhecer. Todo mundo que tem alguma doença, é difícil reconhecer e se assumir e falar para todo mundo que tem, né? Porque assim, eu defino a depressão, já escrevi bastante, que eu desabafo escrevendo também. Que depressão é um câncer da alma. A nossa alma sangra. Só que as pessoas não respeitam porque elas não vê ferida. E aí, o que acontece? As pessoas acham que é o quê? É frescura. Então não julga, viu? Quem tá sorrindo,
quem tá fazendo qualquer coisa para se distrair, para sair do quarto, para sair daquele mundinho, porque o nosso mundinho é aqui, ó. Ninguém sabe o que se passa. É igual eu falei, a gente que luta pela depressão, uma hora a gente tá planejando o futuro, mas outra hora que é difícil. É muito difícil. Mas vamos ver o que o Eduardo escreveu. Quem está em crise de depressão só quer um abraço. Abraçar é simples e acolhedor. Ninguém precisa de julgamento. E julgar, né, gente? Julgamento só Deus. Só Deus tem essa permissão, né? E aí, para não ficar muito extensa a nossa live, né? Eu até ia fazer a live direto do YouTube. Mas o que acontece? No YouTube, para fazer com celular, tem que ter no mínimo 1000 inscritos. E eu tô fazendo a live pelo celular, porque o meu notebook tá estragado, eu tive que transformar ele em HD externo, então tô sem notebook. E aí essa live eu vou deixar aqui, vou salvar e depois eu vou passar ela pro YouTube, tá? Para mais pessoas terem acesso, ok? Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei de importante para passar para vocês. E aí, para finalizar aí a questão do apoio e do amor, fiquem perto de pessoas que respeitem vocês, tá? Porque, por exemplo, a mesma hora que a gente tá mal, tá bem, a gente tá mal. Quantas vezes eu custo sair de casa, vou em algum lugar, mas de repente eu tenho que ir embora, quero ir embora, e aí alguém precisa levar, tal. Ontem mesmo, fez um mês que eu fiquei sem dirigir. Então aí nesses dias a gente precisa que alguém leva, aí na hora de, mas você acabou de chegar, quer ir embora, tal, tô passando mal. Então, fiquem perto de pessoas que amam vocês. Só que eu falo que o respeito, ele vai além do amor. O respeito, ele vai além do amor, tá? Porque tem pessoas que nos conhecem, não nos amam, mas nos respeitam como nós somos, tá? E as nossas dificuldades e as nossas limitações. E como a depressão é um câncer na alma, então nós temos muitas limitações. Por exemplo, como você fala para uma pessoa que não tem as duas pernas, ou que tem as duas pernas, mas está acamado, que sofreu um acidente? Sai da cama, vamos correr, vamos fazer uma caminhada. O nosso cansaço, a nossa indisposição é a mesma coisa. Então, não é que a gente às vezes não sai da cama porque a gente não quer, porque é preguiça, porque é frescura. É um cansaço, mas é um desgaste. Às vezes, gente, eu tô conversando com a minha mãe, do nada. Eu saio assim, tenho que dormir. Do nada. Então, por isso que eu falo para vocês se apoiarem em pessoas que respeitem vocês. Por quê? Porque nessa hora não vai questionar. E eu venho e durmo, eu apago e minha mãe fala, nossa, será que ela morreu? Porque tá tão quietinha. E é assim. Então, assim, tem que respeitar, porque quando a gente fala que tá com sono, que tá cansado, que precisa dormir, que precisa descansar, a gente precisa que pessoas que convivem com a gente nos respeitem, não duvide, tá? E para finalizar, para deixar aqui a última mensagem para vocês, eu vou até abrir um espaço para quem tá fazer algumas perguntas, tá? Mas aqui eu quero deixar essa frase para vocês, porque aí cravo 8 horas certinho, porque é uma live muito mais extensa, fica cansativo para todo mundo. E essa com certeza é a primeira de muitas, tá? Ó, o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais conseguiria, tá?
Então eu peço para vocês não desanimar, porque no momento que a gente tá em estado de tratamento da depressão e crise de ansiedade, crises de pânico, então eu peço para vocês não desanimar, porque ali tá ressurgindo, tá ressignificando vários valores de vida e tá fazendo o quê? A transformação de vocês, de mim. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que antes, tá? Porque através dessa doença que tem cura, que eu estou no caminho da cura e que vocês também, por isso que eu tô aqui para ajudar e para servir vocês, não pedindo nada em troca, a gente vai o quê? A gente vai sair fortalecidos. Imagina, nós vamos o quê? Nós vamos sair daqui fortalecidos, e esse momento eu quero que vocês foquem no autoconhecimento de vocês, tá? Eu aprendi muito falar não. Não quero, não gosto, não vou, não me faz bem. Então a gente também tem que respeitar os nossos limites. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por nós para agradar os outros. E aí as pessoas acabam o quê? Abusando. Entendeu? Mas só para finalizar aqui, depois vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos para quem tá na live me fazer algumas perguntas, tá? Então a live de hoje foi: ei, não desanima não desanimem de vocês, porque eu não estou desanimando de mim, por mais que a caminhada para cura, a reta final é longa, é cansativa, porque eu achava que era muito mais simples, eu achava que eu ia ficar boa, que eu ia voltar a trabalhar assim rápido. Não é rápida, mas o importante é vocês se aceitarem, reconhecerem que vocês estão doentes, que vocês precisam de ajuda profissional, que vocês precisam de psiquiatra, de psicólogo, 50% de cada profissional, e que vocês precisam às vezes, quer dizer, que vocês não precisam às vezes das redes sociais, porque vocês podem o quê? Pegar esse tempo e investir em conhecimento, que vocês precisam de uma vida social que agregam valores, que vocês não precisam daquelas companhias somente de copo, que não tá nem aí com a vida de vocês. E que no meio disso tudo, de profissionais, medicamento, vocês têm a opção e a oportunidade de mudar. Porque vocês precisam de ter profissionais aliados com vocês, com a confiança e empatia. E eu quero também concluir que só o amor ressignifica qualquer união, qualquer tratamento. Só o amor cura, só o amor constrói. E o amor vocês têm onde? É na família? É nos amigos? Independente. Vocês vão procurar ajuda em quem vocês acharem que são de confiança, tá? Então, o apoio de pessoas que respeitem vocês são essencial, tá? E para vocês aí que me acompanham nessa live e que convivem com pessoas que estão nesse estado depressivo, porque a depressão ela vai passar e ela tem cura. Eu tenho fé que eu vou sair dessa. Eu tenho fé que eu vou sair dessa melhor. E eu tenho projetos para continuar minha caminhada. E que vocês não desistam das pessoas que convivem com vocês. Porque só a família não desiste. Só as pessoas que amam verdadeiramente não desistem. Que tem o cuidado, que ajuda, que ora, que a pessoa cai, levanta, cai, mas sempre vão estar ali, tá bom? Então hoje o recado para vocês foi esse: não desanimem. Quem tá em tratamento, quem não tá, reconheceu aqui que precisa de ajuda profissional, vai lá, procura essa ajuda. E vocês que convivem com pessoas
assim como eu, né? Que quem convive comigo não é fácil. Eu sumo, eu apareço. Ai, Vivi, posso te ligar? Não, não pode, eu não tô bem. Desapareço uma semana, duas. É assim, por isso que eu falo, respeito, respeitem. Porque ninguém tá com depressão, tá com frescura. Ninguém tá com depressão, é preguiça, é brincadeira. E não queiram estar, tá? Que eu não desejo isso pra ninguém. E muito diferente do que eu sempre ministrava nas palestras, é vivenciar a depressão. Às vezes, tem gente que fala assim: ah, todo profissional que cuida de pessoas doentes fica doente. É muito melhor a gente ser tratado por pessoas que já passou por aquele processo, que realmente sabe como tratar e vai cuidar com amor, entendeu? Então, o importante é isso, tá bom? Vou abrir aqui, agora são 8h06. Vou ficar 6 minutinhos com vocês aqui para responder as perguntas até 8h12 e vou encerrar a nossa live por hoje. E aí depois também vocês mandam aí no grupo o que vocês querem de tema, comenta aí se quiser fazer alguma pergunta, ok? Vamos ver aqui. Depressão está no campo da saúde mental. Janeiro é mês branco, mês da saúde mental. Cuidar da saúde mental é buscar viver com qualidade. Todo mundo tem que tratar da saúde mental como qualquer outra parte do corpo, tá? Mesmo quem tá assistindo aqui, que louvado seja Deus, que não tenha nenhum problema, não tenham vergonha de procurar um psicólogo. Não procurar... Procurem ajuda também fazendo terapia antes de adoecer. Vamos cuidar aí da saúde mental antes de adoecer. Nós não vamos no dentista fazer limpeza nos dentes sem ter nada? Vamos no psicólogo, gente. Vamos cuidar do nosso cérebro antes de adoecer. Ah, mas e aí eu vou sofrer preconceito porque vão falar que eu sou doido, eu sou louco. Deixa falar, amanhã ou depois essa mesma pessoa vai te pedir o quê? Recomendação de algum profissional, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? O tempo aí já tá encerrando, tá acabando. Quem tá entrando por agora não viu a live desde o início, pode depois vir aí desde o início e deixar os comentários, tá? Muita gente aí conhecida assistindo. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu já vou encerrar por aqui. E aí, fiquem com Deus, tá? Então, só vou reafirmar aí a frase. O fundo do poço te ensinará lições que o topo da montanha jamais conseguiria, tá? Então, vamos sair dessa, vamos ressignificar as nossas vidas e vamos nos fortalecer cada dia mais. E aí também, com certeza, vai chegar o dia que eu vou fazer a live, que vai ser Eu Venci a Depressão. E tudo que eu tiver aprendendo, como assim, eu já evoluí bastante nessa caminhada, eu vou sempre estar à disposição para ajudar as pessoas, tá? E é por isso que eu fiz essa live, e é por isso que eu agradeço a atenção de todos vocês que ficaram até agora comigo, tá bom? Conte sempre comigo, presencial na distância, com minhas orações. Amém. Muito obrigado, Lucas, aí pelas palminhas. O Lucas é meu irmão mesmo. Brother. Eduardo também. Lucas do Ribeirão Preto. Eduardo do Rio de Janeiro. Vamos viver como cavalo na parada militar. E aí também tem um projeto para fazer outras lives, convidando alguns amigos, né? Proeficiente em determinados assuntos, para estar ajudando cada um de vocês, tá bom? Vamos aí encerrar. Beijo para todo mundo. Como eu falei, até 8h12 eu fico por aqui, para não estender mais, já que não tem nenhuma pergunta, tá?
E aí foi muito bom matar um pouquinho da saudade que vai fazer mais de 1 ano e meio aí, né? Que eu não ministro palestra, que eu não tenho esse tete a tete. Hoje eu fiz a pauta, eu já tava imaginando os slides para fazer esse nosso bate-papo ministrando uma palestra com projetor e tudo. Mas vou guardar, quem sabe isso vai acontecer. E eu creio que vai. Então tá bom, pessoal. A live vai ficar aqui. Quem perdeu o início da live vai ficar à disposição, tá bom? E aí eu vou salvar também e vou jogar lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu continuo nessa caminhada. Remédio, terapia, apoio da minha família, que eu amo muito, principalmente a minha mãe, que convive aqui comigo, que me aguenta, e as minhas amigas, principalmente aí, muitas, né? Ainda bem que são muitas, que eu nem vou falar o nome, senão eu esqueço de alguém aí, fica chato, né? E encerrar aí com a mensagem da minha camiseta, ó. Não é sorte, é Deus. Porque eu sou uma abençoada. Apesar de eu estar passando tudo isso, eu tenho vocês, meus amigos, a minha família. E eu tô aqui pra continuar nessa caminhada, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima live. Tchau, tchau.